Então, rapaziada, o autoconhecimento é uma das ferramentas que mais vai te ajudar a não tomar caminhos errados, a não fazer escolhas equivocadas e vai facilitar ao máximo possível a tua vida, porque vai te dar substância e conhecimento para se entender e para se firmar diante dos obstáculos que a vida vai te impor e diante das influências e muitas vezes das influências erradas que a vida vai te impor, tá ligado? Só que qual é o problema? Essa galera que fala assim, gratidão, irmão. Ah, obrigado. Meio que fudeu com tudo, porque fez um puta marketing negativo do que de fato é o autoconhecimento. E talvez tu já tenha entrado em contato com alguém que do nada mudou e começou a falar desse jeito assim, tipo, como se tivesse, sei lá, tomado chá de maracujá o dia inteiro. Mas o lance é que eu já frequentei muito ambiente tipo holístico ou que é relacionado a desenvolvimento ou autoconhecimento ou expansão da consciência. Já frequentei ritual de ayahuasca e o retiro de meditação e toda essa parada, entende? E, cara, só que tem uma coisa que acontece que a autenticidade é uma parada que fede, tá ligado? Tu sente quando uma pessoa tá sendo autêntica de fato ou quando não, ou quando alguma coisa parece estranho e não encaixa ali. E eu comecei a perceber que nesses meios, assim, tem muita gente, eu não acho que as pessoas fazem isso por mal, eu acho que elas tentam se adaptar e ingressar dentro de uma linguagem, tá ligado? Que elas acreditam de fato que tem que ser desse jeito. Mas eu sinto muita gente que, sei lá, mano, sou esquisito pra cacete, entendeu? Do nada começar a falar desse jeito, como se, irmão, e tal. E pessoas que não eram assim e que elas não são assim fora daquele meio, entende? Então isso é muito louco. E eu não tô nem falando dessa galera aí da técnica Atlantis, que viralizou um tempo atrás, falando umas paradas muito absurdas, misturando vários conceitos diferentes de coisas que não fazem o menor sentido. Mas o grande problema é que essas práticas, principalmente práticas e filosofias orientais, elas ganharam muito alcance aqui no Ocidente. E algumas dessas práticas que ganharam muito alcance, elas têm um viés mais não religioso, mas mais espiritual, de conexão espiritual. E é curioso, porque existem filosofias ocidentais, como, sei lá, Spinoza ou Kierkegaard, que não conseguem ter tanto alcance aqui quanto essas outras filosofias, como o budismo, o hinduísmo, e filosofias que falam sobre essa conexão espiritual, sobre uma conexão com a divindade. E as pessoas buscam esse conhecimento, buscam ter acesso a essas coisas por causa do sofrimento da vida delas e elas querem uma resposta para o sofrimento. Então tem gente que busca esse conhecimento através tipo, do cristianismo, tem gente que busca através de outras religiões, tem gente que busca através desse conhecimento oriental. Automaticamente, quando se fala de autoconhecimento, as pessoas já pensam que é uma parada mística ou alguém zen, quando na verdade, tipo, autoconhecimento é fudeção total, tá ligado? É buscar se conhecer, buscar se testar, buscar se desenvolver dentro de um campo de batalha, dentro da vivência, dentro da experiência da vida e se colocar muitas vezes em lugares desconfortáveis, onde tu vai acabar sofrendo para descobrir coisas que tu precisa descobrir. Então, eu acho que existe muita maquiagem em volta dessa parada, tá ligado? Muita maquiagem em volta disso tudo, como se fosse uma parada que as pessoas precisam estar sempre numa tranquilidade, ou numa aparente calma, ou num estado de consciência mais evoluído, como se elas fossem pessoas desenvolvidas, pessoas que despertaram. E é outro termo que é muito usado, e eu acho, porra, engraçado demais quando uma pessoa fala, quando eu despertei. Despertou do quê, irmão? Porra, tá de sacanagem? Puta que pariu, viado. Então, é muito louco, entendeu? Porque eu entendo o lance de estar em um estado de consciência e ter uma visão mais abrangente, uma expansão desse estado de consciência e conseguir enxergar coisas que antes tu não via. E, nossa, é da hora, tá ligado? Quando isso acontece. É da hora, entendeu? É muito massa. Eu não sei se tu que tá assistindo já passou por isso. Eu tive
a sorte também, a oportunidade de ter experiências nesse sentido, e é muito da hora. Só que, cara, a gente tem que entender que dentro dessa existência e dessa nossa capacidade cognitiva, a gente sai de uma bolha sempre para entrar em outra, entendeu? A gente nunca vai ter acesso à verdade última, ao conhecimento total de tudo ou da existência. E essa parada me incomoda um pouco. Não pelas pessoas fazerem a parada, porque eu acho que cada um faz o que quiser da sua vida, azar, entendeu? Só que essa área de conhecimento, essa área de investigação, essa busca por si mesmo, tá ligado? E esse rótulo chamado autoconhecimento, essa busca, ele fica muito mal visto, tá ligado? E fica muito mal interpretado pelas pessoas. E principalmente faz com que as pessoas se afastem disso, saca? Muita gente se afaste disso em relação a esse comportamento, tá ligado? De parecer algo que de fato não é. Porque quando uma pessoa tá tentando parecer algo que ela não é, às vezes involuntariamente, tá ligado? Eu percebo que às vezes as pessoas não é algo planejado, que elas estão tentando enganar alguém de fato. Às vezes elas só querem, tipo, encontrar uma paz ali e elas começam a se comunicar, falar, agir de forma de uma forma que elas não sentem de fato, entendeu? E falando sobre coisas que elas leram, mas que elas nunca experienciaram. Isso é muito comum de se ver. Pessoas falando sobre coisas que elas leram, ouviram falar, que elas têm um panorama teórico na mente, só que elas nunca experienciaram aquilo. Então, isso é uma parada muito comum, que acontece demais, tá ligado? Isso mancha um pouco essa parada de buscar conhecimento sobre si mesmo, sobre o seu entendimento, sobre a sua experiência aqui na Terra, sobre suas emoções, sobre a sua vida, tá ligado? E sobre o que faz sentido pra ti fazer. Porque, vou repetir uma coisa que eu falei no último vídeo, o mundo tem um potencial imenso pra te entristecer. E ele vai, tá ligado? Então, conhecer a si mesmo é a melhor forma de saber lidar com esses potenciais ofensivos que o mundo vai se colocar na tua frente. Entende? Só que o que acontece? Muitas pessoas se afastam disso, ou às vezes não têm acesso a isso, né? Não tem acesso a buscar se conhecer, não tem acesso a saber se escutar, se ouvir e se entender. E quando uma pessoa ela não sabe de fato quem ela é, não sabe o que ela quer, não sabe o que ela sente, ou o que ela tá fazendo aqui, quando ela tá extremamente perdida, ela fica muito suscetível a influências externas. Porque quando tu te sente perdido, qualquer informação, qualquer luz é caminho, entendeu? Então as pessoas acabam tomando muitos caminhos, muitos rumos, e eu me incluo nisso, porque eu já fiz isso demais, por me sentir perdido. Elas acabam tomando muitos desses caminhos por influência. Só que, cara, o mundo é muito complexo, as pessoas têm experiências diferentes, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente e uma relação diferente com a existência, com o mundo e com a sua experiência aqui. Então, dentro desse contexto, uma outra pessoa, por mais que ela seja parecida contigo, e na maioria das vezes ela não é, as pessoas são, às vezes, têm distâncias abismais de comportamento, às vezes essa pessoa não tem como saber o que de fato faz sentido pra ti, tá ligado? Então tu vai muitas vezes pular numa bala de uma influência de alguém que te falou pra fazer algo e tu define, toma escolhas ou sucumbe a pressões em relação a essas coisas e aí demora um puta tempo trilhando um caminho e depois descobre que, nossa, esse caminho não faz o menor sentido. Então é uma parada que faz total diferença e define muita coisa em relação à vida, pô. Se conhecer, se entender e saber o que pode e o que não pode fazer, saca? O que consegue e o que não consegue fazer. Quais são os teus limites, quais são os teus valores, até onde tu tá disposto a ir por algo e até onde é o ponto, o deadline, tá ligado? O ponto final. Aonde tu não tá disposto a ir mais, aquela linha que tu não tá disposto a cruzar, saca? Ter isso não é, tipo, ter essas coisas bem definidas não é fácil, entende? Não é uma parada que é, então agora eu vou traçar uma estrutura, vou escrever o livro de mim mesmo, pra depois eu conseguir consultar o meu manual, saca? Eu já tentei fazer isso uma vez e é muito louco. Mas não é um processo fácil, mas é um processo necessário e que facilita bastante a tomada de decisão quando as tentações do mundo
surgirem. E eu digo tentações não no sentido padrão de as tentações, as pessoas costumam falar muito dos prazeres, né? Do mundo ou das coisas erradas, como crime, droga, essas coisas. Eu não digo dessa forma, mas eu digo as coisas que efetivamente te tentam a seguir rumos e te distrair das coisas que fazem sentido de fato. As coisas que são tentadoras de alguma forma, mas que elas parecem brilhosas, elas brilham por causa dessa construção externa do que é legal, do que não é, do que vai ser bom ou do que vai ser ruim pra ti. Só que como uma construção externa, ela não consegue refletir de fato o que tu sente, entendeu? Então, o que acontece quando a pessoa não se conhece e ela se depara com essas tentações e ela se depara com esses caminhos a seguir? Ela mente pra si mesma. Porque no fundo, ela sente algo que ela quer fazer ou um caminho que ela quer tomar. Só que aquele outro caminho parece mais fácil, mais rápido, ou às vezes nem é questão de ser fácil ou rápido, mas é questão de ser mais aceitável socialmente. E como a gente é ser social e tem muito medo da rejeição, quando um caminho parece mais aceitável socialmente, ele é muito mais facilmente induzível, tá ligado? Tu é muito mais facilmente induzido a trilhar esse caminho por influência externa, novamente. Então, as pessoas mentem muito pra si mesmas. Tipo, a gente mente muito pra nós mesmos, porque no fundo, se tu for pesquisar e abstrair das pressões ou das influências e olhar pra dentro e pesquisar o que de fato faz sentido pra ti, o que de fato tu quer fazer mesmo, tu sabe o que precisa fazer. Tu sabe o que tem que ser feito, entende? Só que tem tanta camada de informação, de influência, confusão, tanta camada, tanta coisa que foi jogada durante tanto tempo em cima disso tudo, que às vezes parece tudo uma confusão gigante em cima da tua cabeça, tá ligado? E com o passar do tempo, essas coisas, tipo, só pioram, porque como esse caminho, é como se tivesse algo gritando, um alerta, dizendo que esse caminho, ele não ressoa com aquilo que tu sente de fato, tá ligado? Só que aí tu ignora, e aí daqui a pouco tu vai pulando de caminho em caminho, escolhendo outra coisa, entendeu? Só que são sempre coisas superficiais, socialmente aceitas e que parecem mais fáceis, entende? E aí parece que chega um momento que tu começa as coisas e não consegue terminar. E pula pra próxima coisa brilhante. Só que chega esse momento que tu te pergunta, nossa, eu tô raspando a superfície de tantas coisas. Qual é a única coisa de fato que eu gostaria de mergulhar profundamente, entendeu? E aí tá a resposta, saca? E novamente, não é uma parada fácil, entendeu? Entender isso ou aceitar isso não é uma parada fácil de construir, de fazer e de fazer ter sentido. Porque a gente, às vezes, pra se movimentar e pra ter motivação pra fazer as coisas, precisa visualizar elas e as coisas precisam fazer sentido. Precisa ter um plano que, na tua cabeça, pense, vai dar certo. Isso faz sentido pra mim. Só que, o que acontece? Por que as pessoas não fazem isso? Por que não é tão fácil? Porque escolher fazer aquilo que tu sente em fazer e não aquilo que tu foi influenciado a fazer de alguma forma, é assumir a responsabilidade pelas tuas ações. Porque quando alguém te fala pra fazer algo ou te aconselha a fazer algo, tu tem essa validação externa e, de certa forma, a responsabilidade ela é dividida. Porque a escolha é tua, com certeza. Só que a responsabilidade é dividida porque tu foi influenciado por alguém. Porque tu tem uma validação externa de alguém. Só que quando tu assume todo o risco e diz, não, eu vou fazer isso, mesmo que ninguém concorde, porque eu sinto que é dessa forma que tem que ser feito. E eu vou fazer. Tu tá assumindo toda a responsabilidade e em vez de dividir ela, fragmentar ela com outras pessoas, tu tá trazendo toda essa responsabilidade pra dentro de ti. E as pessoas têm muita dificuldade de assumir essa responsabilidade. Tem muita dificuldade de fazer escolhas, de ter um processo de construir um processo decisório.
entendeu? E tomar essas decisões sozinhos. Isso, tipo, é uma parada que é muito comum. Tem um livro até que se chama Paradoxo da Escolha, que fala sobre como a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer escolhas por ter que abdicar das outras opções, saca? E isso é extremamente agonizante para o ser humano. E tem até uma pesquisa que fala que em países onde as pessoas não têm tanta possibilidade democrática de escolha, elas têm uma satisfação maior em relação a alguns paradigmas e algumas escolhas que são feitas por elas, tá ligado? E coisas que elas não gostariam de ter que lidar, de ter que escolher, porque elas iriam ter que lidar com as consequências da responsabilidade dessas escolhas. Então, é difícil, entendeu? Tudo isso não é uma parada fácil. Desde a parada do autoconhecimento ser uma parada meio prostituída comercialmente, ou também levada por um lado mais enfeitado da coisa, saca? Mais classe média alta, de irmãos, que estamos aqui, agora eu comunguei este ritual e então eu alcancei a iluminação, então agora todos que estão aqui vão falar com esse tom de voz, entendeu? Tá ligado? Então tem esse lado do autoconhecimento e eu, por mais que eu pareça, eu tô zoando aqui as pessoas, mas eu entendo elas, tá ligado? Eu entendo essa... A gente é muito influenciado pelo ambiente, pelo meio que a gente tá inserido, então eu entendo essa transformação repentina, muito embora ela não soe verdadeira, e também isso faz parte do processo de desenvolvimento. Só que, cara, se tu é uma pessoa que tem um pé atrás com essas coisas, assim, e quando ouve alguém falar de autoconhecimento, acha que isso é bullshit, não é, tá ligado? É uma parada, é uma ferramenta, tipo, essencial pra qualquer coisa que tu vai fazer na vida. E isso não quer dizer que tu precise andar nesses mesmos meios, ou falar dessa forma, ou até colher ou consumir esses mesmos conhecimentos mais no sentido oriental, ou filosofias orientais, tá ligado? Tu pode buscar de várias formas diferentes, tu pode buscar em várias filosofias diferentes, tá ligado? Em várias formas de experienciar a vida, as relações e as coisas. Só que tem uma parada que é meio universal no lance do autoconhecimento, que é buscar, investigar o teu comportamento e observar o teu comportamento com um olhar crítico. Observar como se estivesse realmente olhando de fora. Como se tivesse aquele que age e aquele que observa o que age. Como se realmente estivessem dois ali, naquele momento. Porque tem sempre o pensamento, que é pensado, e aquele que escuta o pensamento. Aquele que testemunha o pensamento. Aquele que observa o pensamento. Se tu conseguir fazer isso durante teu dia, tipo, só observar, só estar atento, só estar presente, isso já é, tipo, mais de 90% do rolê todo. O resto é filosofia, que é interessante, mas também muitas vezes acaba sendo mais masturbação mental de ficar lendo e consumindo, e o cara aqui, o cara lá e o cara colar. Mas enfim, senti vontade de fazer esse vídeo. E falando novamente sobre decisão, comenta aqui embaixo o lance se tu tá com essa dificuldade, já teve essa dificuldade, provavelmente teve, mas se tu tá com ela nesse momento de tomar decisões, de estruturar um processo decisório, do que faz sentido, de qual caminho tomar, e 100% das vezes, dificuldades de processos decisórios, dificuldade de tomar decisão, de realizar um ato e de sair da estagnação, escolher um caminho, tá ligado? Eles estão ligados a uma falta de conhecimento sobre si mesmo, sobre as suas preferências, sobre as emoções, sobre o que faz sentido de fato, e as pessoas acabam escutando muito as coisas que vêm do externo, e hoje, como a gente tá sofrendo muita influência de tudo que vem do externo, é comum se sentir confuso, tá ligado? Então deixa esse comentário aí, deixa essa experiência pra mim saber, porque eu tô a fim de fazer um vídeo falando sobre uma estrutura de um processo decisório, sobre como tomar decisões, entendeu? Sobre o que é preciso pra esclarecer todo esse nevoeiro. Então, se tiver bastante comentário de gente falando sobre isso, eu vou fazer esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.